Não, então hoje vamos falar do módulo de urgência. Nós vamos então trabalhar no módulo de urgência através do protocolo de Manchester. Portanto, o protocolo de triagem de Manchester, só para situar, apesar de a maior parte de vocês já terem noção, no fundo isto é uma triagem que é feita, não é, na urgência, onde há a identificação da prioridade do utente, tendo em conta o problema do que o utente se queixa. Depois é efetuada a definição de um fluxograma e depois tendo em conta a seleção dos discriminadores, é-lhe atribuída então uma cor que vai lhe permitir ter uma maior brevidade no atendimento ou uma menor brevidade no atendimento. Portanto, pode ir desde a pulseira azul até à pulseira vermelha. Existe também outro tipo de cor, que é a pulseira branca, depois nós também vamos ver o que é isso. A nível da janela, na parte superior temos sempre então o painel de navegação. Algumas das coisas podem ir mudando consoante a posição ou o local, a área onde eu estou. E depois, quando eu estou na admissão de utentes, eu visualizo logo os utentes triados, os utentes em atendimento e se tivesse algum por atender, apareceria-me aqui, quando eu estou na admissão de utentes, eu consigo visualizar os utentes que estão por triar, os triados, o em atendimento e aqueles que tiveram alta nas últimas 24 horas. Portanto, no fundo, a admissão de utentes permite-me ter uma visão geral da informação dos utentes que estão na urgência. Na parte da informação propriamente dita, tem sempre a fotografia do utente, se os nossos clientes usarem isso, portanto, o tempo de espera, o tempo para a admissão, para a triagem, para o atendimento, etc. Vocês vão vendo que à medida que há mais coisas que vão sendo feitas, estes campos são mais, como tenho ali o utente selecionado, ele fecha este. Vai aparecendo aqui mais informação e depois sempre a localização do utente para eu também ter uma rápida resposta se alguém me perguntar onde é que está o utente. Está bem? Apesar de que, mesmo que eu não olhe para esta coluna, eu posso vir sempre aqui ao item localização e ele vai mostrar onde é que o utente está. E caso o utente tenha passado por vários locais, ele vai mostrar aqui também. Então, quando eu chego à urgência, o primeiro passo a ser efetuado é a admissão. Portanto, há um circuito de urgência. Que circuito é este? Primeiro, o utente chega ao administrativo e é efetuada a admissão. É colocado na sala por triar, à espera que o enfermeiro lhe faça a triagem. Ao efetuar a triagem, é-lhe atribuída a cor, tendo em conta a queixa do utente, o fluxograma selecionado e o discriminador. Depois do enfermeiro triar o utente, ele fica nos utentes triados e é atendido pelo médico. Após o atendimento efetuado, se tudo estiver bem, se os objetivos terapêuticos tiverem sido atingidos, é então emitida a alta do utente e é fechado o episódio e o circuito de urgência, do circuito do utente na urgência. Então, o primeiro passo que vamos fazer é então isso mesmo, vamos admitir um novo utente, vimos aqui a nova admissão, e eu vou procurar aqui o António. Venho aqui ao plano de saúde. Seguinte, eu posso ler a partir do cartão de cidadão, se não tiver a ficha do utente, portanto, há uma vantagem. Ao ler o cartão de cidadão, a ficha é automaticamente criada. Faço o seguinte, e neste passo o que é que eu posso indicar? Posso indicar a data e hora da admissão, de onde é que o utente vem, se há alguma observação a ser efetuada ou não e o nome do acompanhante. Se vocês repararem, já há a informação que aqui está preenchida. Porquê? Ele vai memorizar, porque eu ontem estive a testar isto com este utente. E como ainda não passaram 24 horas, ele memoriza, espera lá, o utente ainda agora cá esteve, portanto, as razões se calhar são as mesmas, o acompanhante poderá ser o mesmo. Pronto. Se eu não quiser o que aqui está, é só alterar. A proveniência, eu não sou obrigada a preencher isto, está bem? A proveniência é de onde vem, o transporte, como é que ele veio, o acompanhante pode ser irmão, o contacto. A importância de eu colocar aqui esta informação nos acompanhantes é sempre que eu tiver que dar notícias do utente, eu depois vou aqui ao item acompanhante e tenho estas informações que aqui tenho. Não há problema nenhum se eu não as adicionar agora, se adicionar só a posterior. Porque às vezes o que é que acontece? O utente entra e este passo é esquecido. E quando é preciso avisar, depois não se sabe muito bem. Então houve-se aquela coisa, o acompanhante do utente António venha à sala não sei o quê.
Pronto. E então aí o próprio acompanhante dá os dados e são registados posteriormente. Então vou terminar. E o utente, quando isto vai processando, e o utente vai ficar então nos utentes por triar, vai passar aqui a constar. Pronto, e cá está o António, com a informação que eu coloquei, e fica a constar na sala de pré-triagem. Todas estas salas têm que ser previamente parametrizadas. Se não tivermos sala de triagem, de pré-triagem, de pós-triagem configurada, eu não vou conseguir fazer nada no processo da urgência, ok? Então, o primeiro passo está feito, ou seja, o que é que eu fiz? Efetuei então a admissão do utente, ou seja, cheguei, fiz uma nova admissão e ele vai passar a constar nos utentes por triar. Se houver algum engano, eu posso sempre remover o utente. Lembram-se daquilo que eu vos falei por causa das salas de enfermagem, do cuidado que nós temos que ter? Pronto, se há sítio onde nós temos que ter cuidado com as salas, em elas estarem todas bem parametrizadas, é aqui na urgência. E então eu vou ter que ter salas de pós, de pré, sala de observações, se existir o conceito, e a sala de enfermagem também tem que ser específica. Senão, é aquilo que eu vos estava a dizer, o processo de urgência depois não vai funcionar. Ou seja, eu chegava aqui, vocês vão ver que eu aqui posso ter 2 salas, posso ter várias, não é? Dependendo da parametrização. Eu chegava aqui e ele dizia, aqui no centro, não existe nenhuma sala parametrizada. Por favor, configure ou contacte o administrador, assim uma coisa qualquer. Pronto, posso então remover o utente se por acaso, normalmente os utentes aqui vão surgir por ordem de chegada, ou seja, sempre do mais antigo para o mais recente. Mas imaginem que por alguma razão o administrativo acha que este utente tem uma prioridade maior. Atenção, eu estou-vos a dizer por alguma razão, porque normalmente não é o administrativo que acha seja o que for. E então posso chegar aqui, posso subir o meu utente e ele vai, no fundo, depois ser triado, não é? Neste caso, primeiramente que a Soraya. Se por acaso me esqueci do acompanhante, posso então chegar aqui e posso agora registar o acompanhante. Neste momento, o utente já foi admitido. Agora, o que é que eu vou fazer? Primeiro passo está feito. Imaginemos que este era o administrativo. O administrativo tinha terminado o seu trabalho, neste caso com o António Saudável. Já agora, deixem-me só queria fazer aqui uma nova admissão. Sempre que eu estou a fazer uma triagem a um utente que tem um episódio de internamento em curso, o MU não permite a abertura do episódio de urgência. Ele diz primeiro tem que dar alta de internamento e só depois é que pode vir então efetuar o episódio de urgência. O mesmo acontece no inverso, ou seja, se eu estiver a tentar internar alguém que está na urgência, ele diz que eu primeiro tenho que concluir o processo de urgência, tenho que emitir a alta. Por isso, se vos aparecer isto, vocês já sabem o que acontece. É este utente para o qual eu estou a tentar criar um episódio de urgência, está então com o episódio de internamento também aberto. Vou então aos utentes por triar. E aqui quem é que entra? Quem é que faz a triagem? Normalmente é o enfermeiro. Ele fica aqui agora em espera e vocês veem que tem então agora 2 grandes agrupadores. O em espera e aqueles que já estão em triagem. Imaginem que outra enfermeira agarrou neste utente. Ele então passava aqui para em triagem. Então, para fazer a triagem, o processo é muito simples. Eu só tenho que vir aqui e clicar no triar. Se por acaso entrou um utente que não foi diretamente ao administrativo, mas por alguma razão, por exemplo, isso às vezes acontece quando vêm da ambulância e o utente vem, pronto, vem num estado que não consegue dar as informações. Ele não passa pela admissão aqui, mas passa pela admissão aqui no outro utente. Ou seja, eu venho aqui e faço aqui o processo da admissão. Está bem? Ou seja, neste caso já é o próprio enfermeiro que faz este processo também. Vamos então iniciar o processo de triagem. Quando ele inicia o processo de triagem, ele então vai me perguntar o quê? A queixa do utente, qual o fluxograma no qual a queixa se vai inserir e, por fim, o discriminador que vai atribuir a cor. Se por acaso o utente tiver episódios de urgência anteriores, ele próprio vai também informar. Então eu vou colocar dor cervical, aqui é texto livre, pronto, e aqui escreveria aquilo que eu quisesse. Aqui aparece sempre a data e a hora em que se começa a fazer a triagem. Aqui é a opção do fluxograma. O que é que vai acontecer? Vocês aqui veem que alguns estão a vermelho.
Portanto, têm fluxogramas a preto e fluxogramas a vermelho. O fluxograma a preto é o fluxograma adulto. O fluxograma de vermelho é de pediatria. E antes ainda existia um que deixou de existir, que era o de gravidez. Todos estes processos são regulamentados, ou seja, está por trás disto, no fundo é uma entidade, se é assim que se pode chamar, que é o Grupo Português de Triagem, pelo qual nós tivemos que passar, portanto, eles tiveram que analisar e tiveram que aprovar o nosso processo de urgência, está bem? Porque senão nós não poderíamos usar o módulo de urgência. Nomeadamente os fluxogramas, os discriminadores, pronto, etc. Ou seja, tudo o que é texto livre nós podemos fazer à vontade, mas neste caso tudo o que aqui está tem que estar obrigatoriamente de acordo com aquilo que está no manual do Grupo Português de Triagem. Então, quando eu venho aqui ao grupo ao fluxograma, eu passo a ter aqui agora dois agrupadores, o do adulto e o da pediatria. E o da pediatria deixa de ter aquela cor vermelha, está bem? Eu estava-vos a dizer que antes existia um que era o verde, que era por causa da gravidez, mas pronto, mas isso foi uma norma, foi uma alteração feita pelo Grupo Português de Triagem e, como tal, teve que se refletir aqui também. Se por acaso eu quiser algum e não visualizar logo, eu posso começar a escrever e ele automaticamente vai-me posicionar naquele que estiver de acordo com o critério que eu estou a digitar. Aquilo que eu estou a selecionar agora é um fluxograma. Porquê é que eu vos estou a dizer isto? Claro que vocês dizem, André, claro, então diz ali o nome do fluxograma. Cada fluxograma é composto por vários discriminadores. Alguns discriminadores são comuns entre diferentes fluxogramas, outros são específicos daquele fluxograma. E porquê é que eu vos estou aqui a chatear com os nomes? Que é para depois vocês, sem querer, não chamarem fluxograma aquilo que vamos ver a partir daqui, porque fica errado. Vou selecionar o fluxograma para selecionar. Isto aqui pode não ser muito user-friendly. Porquê? Porque a pessoa clica e fica à espera que alguma coisa aconteça. Eu tenho que fazer duplo clique. E ele então agora vai para os discriminadores, ok? Portanto, anterior, a seleção no fundo da caixa é o fluxograma, cá dentro, cada um destes itens são os discriminadores. Agora aqui, eu começo sempre da mais grave para a menos grave, ou para a de menor gravidade. Já agora, porquê é que vocês acham que é assim? Porquê é que é da mais grave? Não era lógico que eu fosse da menos grave para a mais grave? Para que se for uma coisa grave, eu pura e simplesmente clico e já está. A pessoa já tem, pelo menos, a parte da triagem no módulo de urgência feita. Como é que isto atua? Primeiro, eu sempre que escolho um fluxograma, aparece aqui a indicação, no fundo, uma breve explicação. Não é que os enfermeiros precisem disso, eles sabem, só que poderá haver um discriminador, desculpem, um fluxograma, que poderá gerar alguma confusão ou alguma dúvida, tendo em conta aquilo que o utente se queixa. Então eles podem chegar aqui e podem depois verificar se realmente se coaduna ou não aquele fluxograma. Outra coisa também que eu acho que é muito boa é, à medida que eu vou passando o ponteiro do rato sobre cada um dos discriminadores, ele próprio vai explicando o que é cada um deles. Está bem? No fundo, esta área é a área das explicações, ou seja, das notas e do registro de valores, e aqui é a área de seleção dos discriminadores. Como é que eu faço isto? Isto é feito por negação, ou seja, eu vou negando e ele passa para o próximo. Se por acaso eu pensar assim, não, é mesmo este, então eu tenho que clicar em cima. No fundo eu estou a dizer, não, ele não tem compromisso via aérea, não, a respiração está eficaz, não, ele não está em choque, então ele automaticamente vai-me passar para o próximo nível de gravidade, ok? E sempre assim, portanto, vou negando. Reparem que em alguns, quando diz adulto muito quente, ele pergunta, ok, é adulto muito quente, então qual é o valor da temperatura? E quando isso acontece, ele automaticamente coloca aqui a janela, portanto a janela aparece de forma automática, para que se indique, neste caso, a temperatura. Eu vou pôr que a pessoa tem 42. Ele aqui diz que é diferente de 41, não é? Se eu fizer OK, o que é que ele vai fazer? Atenção, os valores que foram inseridos estão contidos nos intervalos indicados para a seleção do discriminador que está a negar.
Ou seja, se por acaso houver um erro de digitação e que não faça com que o critério seja cumprido, ele próprio vai avisar, olha, atenção, há aqui qualquer coisa que não está bem. É assim, se quiser manter não há problema nenhum. Só que se mantiver, o que vai acontecer é que ele não vai passar para, não vai negar e vai selecionar este discriminador. Isto acontece sempre em qualquer campo que eu coloco um valor que não corresponde ao critério. E ele aqui é claro, é diferente de 41. 41 para cima. Então eu vou pôr que a pessoa tem 38, vou pôr que a pessoa tem 36. Não tem febre. Ok. Ele deixa negar. Dor severa a mesma coisa. Vou pôr que tem 4. Passou para o amarelo. Traumatismo. Reparem, quando ele vem ao adulto quente, ele volta a mostrar. E volta agora, aqui, a mostrar também o novo critério. Eu vou manter aquilo que estava, vou só fazer OK. Claro que vocês podem dizer assim, então André, mas tem lógica voltar a aparecer a janela? Se eu já disse que era 36, tem. Porque isto tem a ver com tomada de consciência. É obrigatório que um enfermeiro realmente reforce aquilo que registou. Dor moderada, e aqui o que é que ele vai aparecer? A dor moderada está abaixo de 5, não está? Está correto. Então, é também só confirmar. Dor ligeira, há menos 7 dias. E agora ele aqui é um bocadinho diferente. Eu aqui vou pôr que é inferior a 7 dias. Ups, espera lá. Porque ele aqui diz que a dor ligeira é inferior a 7 dias. Se o problema é recente, não é. E ele passa para a menor de todas, que é a azul. Ou seja, aquilo que eu faço, eu vou voltar ao anterior, tanto que quando eu volto ao anterior, ele automaticamente retira daqui a informação. Porquê? Porque para eu passar de discriminador em discriminador, eu tenho que obrigatoriamente negá-los. Outra coisa também, aqui no ver também, ele vai mostrando o que é que isto pode ser adequado. Portanto, para a cefaleia, e aqui posso alterar para este fluxograma. Porquê? Porque tendo em conta aquilo que foi sendo registado, ele diz, atenção, isso pode se enquadrar na cefaleia e não na dor cervical, ou então na dor lombar. E depois os valores, ou seja, aquilo que o próprio enfermeiro foi registando, vai passar aqui a constar. Eu vou dizer que o problema é recente, não vou pôr azul. E posso imprimir ou não a etiqueta, ou seja, para que seja impressa a pulseira, não é? Para onde vai ter o código de barras e a informação. Posso indicar se o utente deve ser reavaliado ou não. Eu vou pôr que ele vai ser reavaliado dentro de 2 minutos. E depois aqui é sempre obrigatório indicar onde é que deve ser colocado o utente. Senão o que é que vai acontecer? Isto é uma sala de pós-triagem. Lembram-se daquilo que eu vos disse, que é sempre obrigatório ter uma sala de pré e uma sala de pós. Portanto, enquanto ele está a ser triado, ele vai passar a constar na de pré. Após o momento em que ele é triado, vai passar a constar na sala de pós, ou seja, vai passar a constar aqui nos utentes triados. Aqui o Glasgow. O Glasgow, o que é que o que é isto? É, no fundo, uma recolha clínica sobre o estado de consciência do utente. Está bem? E aqui posso indicar, por exemplo, que abre espontaneamente. Isto apenas serve para quê? Imaginemos que o utente, por alguma razão, não está a dizer coisas muito coerentes, há ali um fluxo de ideias que não é muito correto. Então eu posso chegar aqui e posso indicar o Glasgow. Uma vez um cliente nosso perguntou-se se nós aqui chegássemos e colocássemos isto tudo a máximo, se automaticamente tenta não devia passar para vermelho, mesmo que eu estivesse aqui no verde, ok? Ou seja, faria ok e ele passa automaticamente para vermelho. Digam-me se acham que há alguma razão ou se o cliente tem alguma lógica ou não. Então vamos voltar a perguntar. Imaginem que eu aqui digo que o utente está mesmo completamente out. Ou seja, ele não abre os olhos, ele não consegue falar, não mexe os membros, não faz nada. Aquilo que o cliente disse foi, então se eu digo que isto, que o utente não está responsivo, então aquilo que eu devo fazer é automaticamente alterar aqui para vermelho. E se eu vos disser que se o utente estiver embriagado, ele vai ter estes sintomas todos? A verdade é que, visto a frio,
nós vimos isto e, espera lá, o M1 devia alertar, pelo menos, a indicar que o utente não está responsivo, como tal, deve passar para vermelho, ou pelo menos para um amarelo. Mas a verdade é que depende sempre, e por isso é que é o enfermeiro que tem que fazer a triagem e tem que indicar se é vermelho ou não. Porque se o utente estiver altamente embriagado, isto tudo aqui vai estar no máximo. Ou a maior parte das coisas vai estar no máximo. E por essa razão é que não há uma passagem automática. Eu vou colocar que a pessoa está bem. Isto não é obrigatório preencher. Posso também logo preencher aqui os sinais vitais, que muitas vezes o enfermeiro faz logo este registro, né? Mede logo a pulsação, a temperatura, etc. Deixa-me perguntar-te uma coisa, Andréia. Diz, Eu não sei Raquel. se isto pode acontecer, mas surgiu-me agora esta questão. Imagina que eles fazem a triagem e tudo está relativamente controlado. Por algum motivo, a determinada altura, o utente perde a consciência e piora muito mais. Dá. Tens três formas. A primeira é, enquanto estás ainda no processo de triagem, imagina que o utente tem uma convulsão à tua frente, pode acontecer. Uhum. E o que é que ele vai fazer? Ele automaticamente anda para trás e até pode alterar o fluxograma e isso, e vai andando e escolhe outro discriminador. Outra forma, imagina que tu desconfias que há qualquer coisa, que aparentemente o utente está bem, mas tu desconfias que há qualquer coisa que poderá não estar tão correta. Então o que é que tu fazes? Aqui vais dizer que queres pedir uma reavaliação. E então o que é que te vai acontecer? Passado 2 minutos, aparece aqui no centro da janela uma tarefa urgente para que, a dizer que é necessário reavaliar o utente. E tu fazes aquilo que é uma retriagem. A outra forma, o utente sentiu-se mal de repente. Tu pensas assim, não, aquilo que estava não é o suficiente. Fazes logo imediatamente a retriagem. Ou seja, isto não é estanque. Em qualquer momento pode ser alterado. Pronto, eu vou então aqui concluir a triagem. Eu não vou imprimir a etiqueta porque não vale a pena. A nível de tempos de espera, aqui, se for vermelho, é 0. Se for laranja, são 10 minutos. Se for amarelo, são 60. Se for verde, são 120. E se for o azul, são os 240. Este número não é parametrizado. Novamente, digo-vos que isto tem a ver com o manual do Grupo Português de Triagem. Vou concluir. E ele agora já saiu daqui. Reparem que ele não está em triagem. Porque é que ele não está aqui no item em triagem? Eu concluí a parte do processo de triagem como tal. Ele vai passar aqui a constar nos No utentes pós. triados. As tais salas de pós. E cá está o nosso António. Reparem então, temos então a verdinho, portanto, temos aqui a admissão, a triagem, a retriagem, a duração, a observação, o tempo disponível, etc. Portanto, toda a informação referente a este utente. E ele aqui aguarda o quê? O atendimento do médico. Pronto, e aqui o processo é o mesmo. Os que aguardam atendimento e aqueles que já se encontram em atendimento. Por exemplo, Raquel, aquilo que tu tinhas perguntado, eu enganei-me. Não é a cor verde, é outra cor qualquer. Portanto, venho aqui ao retriar e ele recomeça o processo de triagem. Ou seja, a queixa, é assim, há aqui uma coisa que eu por acaso acho que poderia ficar, que é a queixa do utente, e depois só complementado com qualquer alteração. Mas pronto, mas neste momento a queixa é tudo apagado e depois recomeça o enfermeiro a fazer o processo de triagem. Vou estar aqui para os utentes triados. Depois, então, de concluída a triagem, de ser atribuída à cor, fica então à espera para iniciar o atendimento. Portanto, nós vamos iniciar o atendimento. Eu não me esqueci da cor branca, está bem? Ele pergunta sempre, olha, confirma a associação do utente ao profissional XPTO? O que é que ele vai ver? Ele vai ver qual é o profissional que tem sessão ativa e vai associar esse profissional ao utente. Eu vou dizer que sim. E vocês visualizam que aqui já tem um conjunto de informações. Que informações são estas? São as informações que foram sendo preenchidas durante a triagem. Nomeadamente, eu vou só chegar isto para este lado, só para vocês verem, nomeadamente a hora de triagem, quem é que efetuou a triagem, normalmente aqui tem o nome do enfermeiro, não o nome do médico, a queixa, o fluxograma selecionado, etc., os dados recolhidos, o grau da dor, etc. Quando tu clicas em iniciar atendimento, ele pede sempre para tu és obrigado a associar o utente ao médico. No fundo, é afetar o utente ao médico. Agora diz aqui, chegou uma nova tarefa urgente. Isto porquê? Lembram-se daquilo que eu vos falei? Que se eu estiver ali com algum tipo de questão,
Imaginem que o atendimento não é logo feito e o enfermeiro está ali desconfiado com qualquer coisa que não está correta. Então, o que é que depois lhe vai aparecer? Vai-lhe aparecer esta informação, chegou uma nova tarefa urgente, a dizer, atenção, urgência, reavaliação e a informação do utente. O enfermeiro volta a chamar o utente e volta a repetir todo o processo de triagem, se detectar que há qualquer coisa que não está correta, senão mantém o mesmo. Eu não consigo fazer nada sem primeiro aqui fazer uma tomada de posição. Isto é mesmo de propósito. Porquê? Porque se eu disse que tinha que existir uma reavaliação, então uma reavaliação é uma coisa extremamente importante. Eu não posso só clicar ao lado e a janela desaparecer. Então, vou fechar, não vou fazer a reavaliação. Agora que já iniciei o atendimento, no fundo aquilo que eu vou fazer é preencher as informações, como se fosse, por exemplo, no módulo de consulta. Ou seja, posso aqui criar a consulta. Então, eu posso agora aqui registar a consulta, né, porque isso vai sempre depender, quando eu vou à urgência, imaginem que eu estou-me a queixar da dor cervical. É normal o médico efetuar uma consulta, analisar, apalpar, verificar, etc. E então isto é uma consulta normal. Posso chegar aqui, registar o método SOAP, não é? O subjetivo, objetivo, avaliação e plano, e colocar aqui a informação que é necessária, que poderá ser em texto livre ou não, portanto isto é igual ao módulo consulta. Dor cervical agravada. Vou pôr aqui dor. Ups. Vou pôr sintoma queixa do pescoço. Reparem que ela altera automaticamente. À medida que eu vou clicando em cada um destes campos, portanto, no subjetivo, objetivo, avaliação e plano, a informação aqui do lado direito vai alterando, mostrando o que é correspondente em cada uma das áreas. Por exemplo, eu vou dizer então que ele tem aqui um síndrome de coluna cervical, e quando eu escolho um valor codificado, automaticamente isto passa a constar nas patologias do utente. Está bem? Algumas patologias permitem que o utente tenha acesso a portarias, e é isto que aparece, ou seja, a dor cervical, o síndrome da coluna cervical, permite que o utente tenha acesso a uma comparticipação de 90% nos fármacos abrangidos por ele. Eu vou dizer que sim, mas posso também continuar a escrever em texto livre. A zona vermelha, etc. Depois, se o médico quiser, pode vir aqui e pode também consultar as consultas anteriores, o que é que já foi registado para este utente, quer que ele tenha registado, quer de outros profissionais. Não se esqueçam que se o utente tiver o processo na unidade de saúde e a unidade de saúde não tiver só urgência ou serviço de atendimento permanente, mas tiver outras áreas, toda a informação que é registada vai constar aqui. Reparem que aqui o cabeçalho é um bocadinho mais completo. Porquê? Porque vai mostrar as informações daquilo que nós selecionamos. A queixa, o fluxograma e o discriminador, a prioridade, a data, o triador e depois os sinais vitais. Então, eu vou agora aqui terminar a consulta. Só para vos mostrar os outros itens. Cá está o registro com as coisinhas que foram efetuadas. Quando o episódio é do tipo de urgência, ele aparece com este íconezinho, que é o ícone da urgência. Posso efetuar uma prescrição externa, um Adalgure. Ou seja, o médico vai ter aqui todas as informações que ele vai trabalhar com maior frequência. Pronto, vou colocar aqui 2 vezes ao dia. Vamos pôr aqui durante 5 dias, adicionar receita e depois era só emitir, está bem? Eu não vou emitir porque não tenho aqui o cartão da ordem de testes. Pode também, se for para ser administrada no próprio local, pode efetuar a prescrição interna, pode emitir exames, pode registar atos e comando. Eu posso chegar aqui, posso registar um ato.
Vou registrar, por exemplo, aqui. Uma ecografia cervical. Posso registrar sinais vitais, posso vir aqui. Lembram-se aquilo que eu vos disse da escala de Glasgow, que pode ser preenchida em qualquer altura. Pronto, também pode ser preenchida aqui. Aqui, quando eu venho aos sinais vitais, eu visualizo aqui sempre a informação que já foi registada e depois, através do novo registro, ele vai me permitir complementar esta mesma informação. Imaginem que houve uma alteração na temperatura, no batimento cardíaco, etc. A escala de Glasgow. Os formulários para já não, vou-vos deixar isto para depois. Se ele vai ter que passar pelo enfermeiro, que acontece muitas vezes, eu posso chegar aqui, vou pôr agora. Reparem que o destino é a enfermagem da urgência. Vou adicionar. Depois era só emitir. Aquilo que o médico prescreve, ele vai constar aqui no plano de cuidados. Cá está a informação daqui do utente. Vou voltar outra vez aos utentes. Reparem que quando eu vou para o plano de cuidados, automaticamente toda esta área é escondida, está bem? Porque fica similar àquilo que nós visualizamos no módulo de enfermagem. Então vou aqui outra vez para os utentes triados. Ok. E vou aqui. Reparem que ele agora já diz em atendimento. Porquê? Porque eu estou com o processo de atendimento iniciado. Então depois, aqui no internamento e bloco, no entanto, eu posso fazer a reserva de cama, posso ver o mapa de internamento e consultar a lista de utentes internados. Portanto, isto a nível do atendimento. Agora, imaginem que, por exemplo, aqui deixem-me só ver aqui, a Carla. O meu médico diz assim, olha, realmente está aqui com um problema, mas eu se calhar vou passá-lo para o outro colega. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui ao transferir utente e aparecem-me aqui os utentes, eu escolho o médico que eu quero e confirmo a transferência. Ou seja, este utente deixa de ser meu e passa para o outro profissional de saúde. Agora atenção, ele aqui diz que é transferido, mas se vocês repararem, ele diz que aguarda a aceitação. Isto porquê? Vai aparecer uma tarefa no médico a dizer que foi efetuada uma transferência de um utente e se ele quer ou não aceitar essa transferência. Porque eu posso passar, mas o outro profissional tem que aceitar. Porque senão, imaginem, haviam médicos com muito trabalho e eles começavam ali a passar utentes como se não houvesse amanhã. Ou seja, depois vai ser aqui no aceita transferências, vão aparecer aqui os utentes e ele vai então dizer se aceita ou não. Eu até vou fazer o seguinte, vou clicar aqui, vou entrar com o Nuno. Então o que é que ele fazia? Ele aqui então na parte da transferência, ele fazia o aceitar e depois dizia aceite ou não aceite, está bem? Ou seja, aqui no transferido ele diria que sim, que foi aceite ou que não foi aceite. E passaria a constar então o médico como estando afeto ao utente da urgência. Outra coisa que eu posso fazer também, imaginem que eu desconfio que este utente não está muito bem e é necessário que ele fique em observações. O princípio é o mesmo, eu tenho que ter salas de observações previamente parametrizadas, está bem? Então, eu posso chegar aqui e posso indicar que ele vai ser transferido para a sala de observações. Ele vai mostrar as salas, eu posso escolher uma unidade orgânica ou outra, e faço então o transferir. O que é que vai acontecer? O utente vai passar a constar aqui na sala de observações. Ou seja, eu sei que ele neste momento está em observação. Normalmente são salas um bocadinho mais recatadas, onde o utente tem, por exemplo, o aparelho de tensão sempre a medir, ou quando há um procedimento qualquer que tem que ser feito com frequência, portanto ele passa para aqui, está bem? Tanto que se eu agora vier aqui à localização, ele primeiro esteve na enfermagem de urgência e agora está na sala de pré-triagem. Vou terminar. Se eu quiser fazer o inverso, ok,
ele já não vai constar aqui na sala de observações. Então, é só indicar a sua remoção. Para as salas de observações só vão, não é obrigatório, atenção, que existam, mas caso o nosso cliente funcione com as mesmas, eu tenho que as ter previamente parametrizadas e os utentes vão para as salas de observações através da opção de transferência. Então, cor branca. Vamos fazer aqui uma admissão de um utente. E vamos, por exemplo, aqui ao Pedro, atribuir-lhe uma cor branca. Aqui. Portanto, o motivo, isto aqui é parametrizado, eu vou colocar, por exemplo, aqui tratamentos, e a sala de espera onde ele deve ser colocado. Portanto, não é feita aquela triagem, ok? Pronto. Se eu não souber muito bem o porquê da cor branca, ele aqui permite-vos consultar os critérios. Pode ser por uma razão administrativa, pode ser por uma razão clínica, ou pode ser uma outra razão qualquer, está bem? Pronto. E diz também quais são aqueles que não são considerados como sendo critérios para ser atribuída a cor branca. Fiz-me entender? Quando eu faço então OK, ele vai passar agora a constar aqui nos utentes triados, na sala de triagem A, com a cor branca. Ou seja, a cor branca tem a ver com, não há uma queixa imediata do utente, às vezes, até, por exemplo, a tratamentos como a hemodiálise, etc., que ele passa pela urgência, mas não é um problema mesmo específico da urgência. Ele passa automaticamente para os utentes que já foram triados, não passa nem pelo fluxograma, nem pelo discriminador. Pronto, este manual, como vocês sabem, não está muito atualizado, porque isto não é a versão anterior do M1, mas tem aqui algumas informações, nomeadamente os tempos-alvos previstos de atendimento, pronto, e algumas informações a nível da triagem. E a nível do módulo de urgência, é isto. Falta uma coisa. Vamos só aqui voltar para a sala. Foi concluído o processo, está tudo feito. Então, o que é que eu vou fazer? Vou emitir a alta clínica. Portanto, vou dizer para onde é que ele vai, vou dizer que ele vai para o lar, obtenção dos objetivos terapêuticos, isto tudo é personalizado. Se houver algum diagnóstico, eu posso colocar aqui. Posso colocar aqui um texto. O utente foi medicado. Posso imprimir e depois é só emitir a alta. Ele passa aqui a constar agora nos utentes com alta clínica. Então só falta o último passo da triagem. Desculpem, o último passo da urgência, que é o quê? Vamos novamente aqui à admissão dos utentes, aqui a este primeiro tópico, e agora ele vai passar aqui a constar onde diz aguardam alta administrativa. Então vou só chegar aqui e vamos emitir a alta administrativa. As observações, vou pôr alta clínica emitida. Ele aqui mostra-me sempre a data de admissão e a data e hora da alta, mas eu posso alterar. Fechar. E ele agora vai passar aqui a constar nos utentes com alta nas últimas 24 horas. Depois posso ir à faturação, proceder à faturação, etc. Mas pronto, mas isto já não tem a ver diretamente com o módulo de urgência. Já agora, quando eu estou aqui, isto pode ser interessante, apesar da faturação não estar diretamente ligada, eu posso vir logo aqui à opção do faturar o episódio. E se houver alguma coisa por faturar, ele vai-me então aparecer a janelinha do assistente de faturação com o episódio selecionado para eu poder faturar. Está bem? Então vamos para a configuração. O que é que está por trás disto? Então, as salas de observações. Aqui vamos primeiro à estrutura orgânica e as salas de observações são parametrizadas aqui dentro. Dentro do separador urgência é que eu vou indicar quais são as salas de observações existentes e quais as camas disponíveis dentro de cada uma das salas. Isto pode gerar alguma confusão. Porquê? Porque normalmente sempre que nós criamos locais, não é, salas, nós criamos na estrutura de locais, mas realmente a nível da urgência foi aqui que criaram, foi na estrutura orgânica. Estrutura de locais. Então, eu disse-vos que tinha que ter o quê?
Uma sala de pré-triagem e uma sala de pós-triagem. Pós-triagem. Exato. Eu tenho aqui a sala pré-triagem. Eu normalmente dou os nomes para eu ter mais ou menos a noção do que é. Mas isso vai sempre depender do cliente, está bem? Então, o que é que eu tenho que ter? Tenho que indicar aqui que é uma sala de espera de pré-triagem. Se eu, ao criar a sala, eu não tiver isto ativo, ela não vai aparecer. Tanto que, deixem-me ver esse aqui, sala A. Eu não sei se vocês repararam, mas na sala, eu tenho aqui a dizer sala A, mas nunca viram lá esta sala A quando andava lá a mexer. Porquê? Porque eu não digo aqui nada, nem que é de pré, nem que é de pós. Quando é uma sala de pré-triagem, eu tenho sempre que ter aqui obrigatoriamente a indicação que é uma sala de espera de pré-triagem. Depois, se for uma sala de pós-triagem, eu tenho que indicar isso mesmo, que é uma sala de espera de pós-triagem e qual é a sala de onde é que ela vem. Ou seja, eu comecei a fazer a triagem na sala de pré-triagem A. Então, no último passo, aquela que vai aparecer por defeito é automaticamente esta. Não se esqueça, eu tenho que ter obrigatoriamente dois tipos de sala, de pré e de pós. Quando eu digo de pós, eu tenho que dizer de onde é que ela vem. Pode haver casos que só exista uma sala de pré e uma sala de pós-triagem. Depois, a nível ainda da configuração, quando é uma sala de enfermagem, o que é que eu tenho que dizer? É uma sala de espera de pós-triagem. Porquê? Porque enquanto o utente está na triagem, que é efetuada, desculpem, depois do utente estar na triagem, que é efetuado o atendimento e o médico prescreve as intervenções, e eu tenho que obrigatoriamente indicar que é uma sala de enfermagem. Senão, o que é que vai acontecer? Ela vai-me constar na sala de espera de pós-triagem, mas não me consta nas salas de enfermagem, ou seja, no plano de cuidados. Depois, a nível das pessoas, eu tenho que indicar aqui, a nível das salas, se ele vai ter acesso às salas de tratamento ou não, por causa das salas de enfermagem. E, por fim, aqui, nas salas de observações, vai ter acesso ou não a todas as salas de observações. Vocês reparam que eu aqui tenho as duas coisas, não é lógico, está bem? Isto foi para fazer testes, que é, eu tenho a indicação aqui das salas e tenho aqui o tem acesso a todas. Isto é, ou se tem uma opção ou se tem outra. E se eu tiver, imaginem que eu tinha isto assim, aquela que vai predominar é esta. Tá bom? Se eu não tiver acesso às salas, ele pura e simplesmente não vai deixar que o utilizador trabalhe com nada dentro do processo de triagem. A nível dos perfis, eu tenho então o nó da urgência e tenho aqui então a possibilidade de ter acesso ou não às diferentes áreas, a admissão de utentes, a auditoria. Por exemplo, no administrativo normalmente tem acesso à admissão de utentes, mas não tem acesso, por exemplo, à parte da triagem. Está bem? Então vai ser aqui que eu vou efetuar estas definições, nomeadamente o médico se pode emitir análise, atos e consumos. Isto depois vai sempre depender do cliente e dos acessos que ele vai dar a cada grupo de profissionais. Desculpem. Nas tabelas. Aqui nas tabelas eu tenho então aqui os transportes, onde eu posso escolher o transporte que vou associar quando estou a definir a questão do acompanhante, de onde é que o utente vem, etc. Portanto, vai ser aqui que eu vou efetuar essa definição. Por fim, os formulários. Portanto, eu vou-vos mostrar como é que eu associo à urgência os formulários. Imaginem que eu quero sempre que eu registro uma cefaleia que possa ser preenchido um formulário que é a avaliação de enfermagem. E aqui está ele. O que é que eu faço? Chego aqui, por exemplo, vou pôr a dor cervical. Vou indicar um momento, se é no atendimento médico, ou seja, quando o profissional inicia o atendimento, ou se quando o enfermeiro efetua a triagem, eu vou indicar a triagem, e depois o formulário que eu quero. O número máximo de formulários quer dizer o quê? Durante aquele episódio de urgência, quantas vezes é que aquele formulário pode ser preenchido?
ok? Se eu deixar em branco, quer dizer que posso efetuar múltiplos registros, ou seja, posso registar agora o formulário, posso registar daqui a 1 hora, posso registar daqui a 2, etc. Se eu colocar aqui um número, eu faço o primeiro registro e depois, quando tento registar novamente, ele já não me deixa. Então, vou deixar estar em branco, só aqui sincronizar, e vou voltar aqui à urgência. Vou, por exemplo, aqui. Ou seja, a partir do momento em que eu passo para os discriminadores, este botão agora já fica ativo dos formulários. Quando eu clico, ele vai buscar o formulário que eu defini, portanto, na configuração. E depois preenchia aqui a avaliação da enfermagem. Está bem? Aqui nas definições, as definições têm muito parecido com os perfis, ou seja, permite-me também ter permissões para efetuar algumas ações ou não, tendo em conta organização, profissionais, tendo em conta perfis, etc. E vocês vão reparar que tem aqui um só para a urgência. Por exemplo, se eu faço a transferência do utente, eu sou sempre obrigada a colocar a minha password. Isto serve para quê? Para que não se diga, eu transferi sem querer. Não, aparece um pop-up com a mensagem para colocar o login e esse login é gravado, está bem? Para que realmente haja uma indicação de que houve uma tomada de posição do cliente, ou do utilizador neste caso.